Muito bom dia a todos vocês. Queremos saudá-los com a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que crer em mim jamais terá fome. Jesus é aquele que dá sentido para a nossa vida. É Ele que também nos dá a satisfação no nosso viver. Jesus está dizendo: eu sou aquele que satisfaz a vida de vocês. E Ele nos propõe isso hoje também. E nós temos essa possibilidade de encontrarmos nele o descanso, a fortaleza, o vigor que nós precisamos para a nossa vida. Nós queremos muito que esse culto, que esse tempo juntos, seja para você também essa bênção. Que você possa ter esse encontro com Jesus, abrir o teu coração e experimentar como Ele só satisfaz a tua vida. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado porque nós podemos parar também durante um momento dessa semana para nos concentrarmos plenamente no Senhor e naquilo que o Senhor nos quer dizer. A tua misericórdia para com a nossa vida é imensa, ela se renova a cada dia. A tua graça sempre nos faz ficar. Jesus Cristo, nós somos amados, nós somos perdoados e aceitos. E o Senhor, como Deus que é, nos guia, nos sustenta, nos guarda, nos protege, e o Senhor tem feito isso até aqui, e o Senhor também o fará. Obrigado por esse culto que queremos celebrar juntos, que o Senhor faça a diferença na vida de cada um. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. E agora, em primeiro lugar, nós vamos ter uma história para as crianças, contada pela Lorena. Ela está preparada e conta a história de Jonas. Por isso, convidem todas as crianças. Hoje a Lorena vai estar contando a história. Depois disso, vamos ter o louvor. E assim seguimos. Que Deus nos abençoe. Olá, hoje eu vou contar a história do profeta Jonas. Certa vez, Deus disse a Jonas, para o profeta Jonas: Jonas, vá até a cidade de Nínive e diga para as pessoas de lá que eu estou muito chateado com o que elas estão fazendo de errado. E diga também que eu vou destruir a cidade. Jonas não obedeceu o que Deus falou e fugiu de barco. Ele comprou a passagem e foi até o porão para dormir. O balanço das ondas era bom, então Jonas adormeceu profundamente. Ele nem imaginava que Deus sabia muito bem onde ele estava. Daí, quando o navio estava no meio do mar, começou uma tempestade. As ondas batiam forte contra o navio e todo mundo estava desesperado, cada um orando para o seu Deus, se perguntando de onde vem essa tempestade. Daí, Jonas acordou assustado e falou para todo mundo o que estava acontecendo. Ele disse que a culpa era dele e que ele não obedeceu a missão que Deus deu para ele, e então se jogarem ele no mar, a tempestade pararia. Os marinheiros não jogaram Jonas do mar, ainda tentaram remar bem forte para a praia, mas nada adiantava. Enquanto mais eles remavam, mais a tempestade piorava. Então, eles tiveram que jogar Jonas no mar.
Assim que os marinheiros jogaram Jonas no mar, a tempestade parou. Porém, um grande peixe o engoliu. Jonas levou um susto. Tudo estava quieto na barriga do peixe. E Jonas começou a orar. Ó Senhor, fui jogado no mar. Por todos os lados só havia água e muitas algas que grudavam no meu cabelo. Mas tu fizeste esse peixe me salvar. Mas tu fizeste esse peixe me engolir e me salvar. Que eu queria gritar, mas não podia. Mesmo assim, ó Senhor, tu me escutaste. Amém. Jonas passou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, até que Deus ordenou que o peixe o vomitasse na praia. Então, pela segunda vez, Deus disse a Jonas: Jonas, levante-se e vá até Nínive anunciar a minha mensagem. Dessa vez, Jonas seguiu para Nínive e anunciou a mensagem dele. E disse: por causa da maldade e da violência praticadas pelas pessoas, a cidade será destruída dentro de 40 dias. E como sinal de arrependimento, o rei, as pessoas e até os animais que viviam em Nínive jejuaram e vestiram panos de saco. Deus viu o arrependimento delas e não destruiu mais Nínive. Jonas foi para um morro para observar a cidade. Quando viu que Nínive não seria mais destruída, foi reclamar para Deus e disse: eu sabia que isso ia acontecer. Tu és um Deus muito bondoso e ficou com pena daquela gente. Isso é demais para mim. Para mostrar o quanto ele amava as pessoas de Nínive, Deus fez nascer uma planta que deu a Jonas uma sombra muito boa e refrescante. Jonas estava feliz, sem o sol forte batendo na sua cabeça. Porém, à noite, um verme atacou a planta e ela secou. Ao ver a planta daquele jeito, Jonas começou a reclamar de novo. E Deus disse: Jonas, tu ficou triste com pena daquela planta porque ela morreu. Nínive é uma cidade cheia de pessoas, animais e plantas. Tu acha que eu não devo ter pena delas? Tu acha que elas não merecem o meu amor? Jonas ficou pensando no que Deus disse e ficou arrependido. Qual foi a lição que tiramos dessa história? A lição foi que, quando desobedecemos a Deus, existem consequências para nós e para outros. Não precisamos temer quando Deus nos dá uma missão, porque Ele nos capacita para essa missão e tira todo o medo que nós possamos sentir. E quando nós desobedecemos, mas nos arrependemos, Deus nos perdoa. Afinal, Jesus morreu na cruz por nós. Beijos. Tchau. Aí, pronto. Bom dia a todos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Eu quero saudar com um versículo de João 14:6, onde diz: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Eu quero contar uma pequena história que, quando a gente começa a contar Era uma Vez, é uma história inventada, certo? E conta a história que um homem morava numa cidade na qual tinha muita coisa ruim acontecendo. Pessoas não se respeitavam, tinha muito lixo no chão, era uma briga todo dia e era uma confusão danada naquela cidade. E ele resolveu queria mudar de cidade, queria morar numa outra cidade. E ele tinha ouvido falar que existia uma cidade na qual
tudo era melhor, mais arrumado, as pessoas se respeitavam. E ele decidiu, então, se mudar para essa cidade. Ele preparou o seu cavalo, ele não tinha carro, mas ele tinha um cavalo. E ele se preparou para viajar para essa cidade. E tinha um problema, ele não tinha nenhum mapa e não tinha um celular, por exemplo, para procurar o caminho. Então, ele se lembrou, lógico, existem placas de trânsito. E ele ia tentar seguir essas placas de trânsito para, então, chegar a essa cidade na qual ele queria se mudar. A primeira placa era vira à direita ou à esquerda, e ele já, por si só, decidiu, não deve ser esse caminho, eu vou pelo meu caminho, o caminho que eu imagino que seja para essa tal cidade tão boa de se morar. E ele, viajando com seu cavalo, logo encontrou uma outra placa de trânsito, na qual mostrava siga em frente, ou siga para esse lado. E também nessa placa ele decidiu não seguir o seu caminho no qual ele achava que era o caminho correto. E viajando por horas a cavalo, já cansado, ele chegou num lugar, numa placa que dizia: pare. Nossa, ele pensou, mas parar aqui, olhou em volta, não tinha nada para onde ir. Bom, já não fui olhando as outras placas, então essa também vou ignorar. E cansado de andar nesse caminho a cavalo, ele pensou, eu vou pegar uma pista um pouco melhor, talvez vai mais rápido para chegar ao meu destino. E ele pegou uma placa, seguiu essa placa onde tem pista de ida e volta. E logo ele viu que também não era bem aquilo que ele imaginava, porque tinha muita gente, muitos carros naquela pista, e ele começou a ficar com medo, porque tinha carro buzinando e carro quase atropelando ele com o cavalo. E então ele já não sabia mais o que fazer e começou a ficar desesperado e saiu para o lado, e tinha uma outra placa de trânsito que dizia assim: rua sem saída. Falei, puxa vida, e agora o que eu vou fazer? E ali no meio do nada, desesperado, procurando uma solução, ele se lembrou da mãezinha dele, que quando ele era pequenininho, ela se ajoelhava com ele diante da cama dele e orava para que Deus mostrasse o caminho da família, mostrasse como era para ser o dia, e ele se lembrou disso e ficou comovido no seu coração. Então ele resolveu se ajoelhar ali mesmo, no meio da rua, ali naquela rua sem saída, e orar a Deus, pedir que Deus o mostrasse o caminho para essa cidade. E ele estava perdido, porque ele não tinha seguido essas placas de orientação que ele tinha visto antes. Então ele orou, buscou ao Senhor de todo o coração. Ele bateu com a mão no coração e disse: Deus, me ajude, por favor, a andar no caminho que eu possa chegar a essa cidade que eu tanto desejo chegar, onde era melhor de morar, onde era tudo perfeito, onde todas as pessoas tinham tudo o que elas necessitavam, ninguém tinha mais, ninguém tinha menos, era algo muito gostoso naquela cidade. E ele viu essa placa aqui, a placa de retorno. Então ele pensou: é verdade, Deus, eu preciso retornar e olhar para trás na minha vida e não tomar as decisões por mim mesmo. Eu acabei me perdendo e
agora eu reconheço que o Senhor pode me ajudar nisso. E para isso eu tenho mais 2 versículos que estão em Jeremias, capítulo 29, versículo 12 e 13, que dizem assim: então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar de todo o coração. Então esse é um desafio nosso de todo dia, é procurar o Senhor, chamar por Ele, e a gente vai achar não só o nosso caminho de andar no dia a dia, mas também de andar com o Senhor, né? De andar com Ele, de buscar o que Ele tem preparado para nós e seguirmos. Se nós tomarmos essas placas de trânsito como exemplo, seria a nossa Bíblia hoje, né? De andar conforme a Bíblia nos ensina. E como eu tinha lido no começo, João 14, 6, o Senhor é o caminho, Ele nos mostra, Ele tem algo preparado para nós, certo? Muito obrigado e tenham todos um bom dia. Esta hora da adoração.
Bom dia, irmãos. Nós estamos nessa manhã aqui para dar sequência à nossa série de mensagens em 1 Coríntios. E agora nós chegamos aqui no capítulo 12. E no capítulo 12, nós encontramos Paulo nos ensinando algo que nós aqui como pastores, o tempo todo eu estou ouvindo e recebo algumas perguntas a respeito desse tema, que é o tema dos dons. Então, vira e mexe, nós encontramos pessoas, ou pessoas vêm nos procurar e comentar, perguntando, pastor, por que na nossa igreja nós não temos determinadas ações e dons e manifestações que outras igrejas têm? Ou porque aqui tem esses dons e em outros lugares a gente não vê? Como que é? Por que alguns lugares têm? Por que outros não têm? Isso é muito comum e normal, esse questionamento. Nós vivemos num tempo onde existem várias igrejas, várias culturas, várias pessoas, várias religiões, e é normal que essa mistura ela aconteça e que faça com que a gente fique com essa dúvida. E aqui em Coríntios, no texto aqui, os irmãos estão com o mesmo problema. Porque, como nós já vimos desde o primeiro capítulo, a cidade de Corinto era uma cidade muito povoada, era uma cidade que era rota de comércio. Então, lá nessa cidade, era encontrado pessoas de várias culturas, pessoas com religiões diferentes. Era um lugar onde existia muita discussão acadêmica e intelectual, então existia vários pensamentos dentro daquela cidade, e por conta de toda essa mistura, os irmãos estão olhando para os dons e estão perguntando, estão fazendo perguntas. Como que é? Como que isso funciona? Visto que outras religiões também haviam manifestações espirituais, e os irmãos aqui na igreja estão sem saber como lidar com essa situação. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, acessar a Bíblia e acompanhar, porque hoje nós vamos ler o texto e é importante que você acompanhe aí na sua casa. Então vamos lá, 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Paulo, ele já começa dizendo assim: irmãos, o que diz respeito aos dons, o que diz respeito às coisas espirituais, o que diz respeito aos assuntos espirituais, eu peço que vocês não sejam ignorantes. Em outras palavras, Paulo fala assim: irmãos, a respeito das coisas espirituais, eu peço que vocês não sejam ignorantes. Eu peço que vocês prestem bastante atenção nesse assunto. Presta atenção nesse assunto. Cuida. Vocês não devem errar nesse sentido. Prestem atenção. E por que ele começa dando esse chamado? Porque se nós não temos uma visão correta dos dons espirituais, daquilo que é o dom espiritual, nós vamos ficar parados e nós vamos ter sérias dificuldades. Por quê? Porque, em geral, nós temos várias visões a respeito dos dons espirituais. Eu não vou entrar nos termos teológicos, mas eu vou tentar colocar eles de forma prática. Nós temos algumas linhas a respeito dos dons espirituais. A primeira delas são aqueles que negam. Nós temos as pessoas que olham para os dons espirituais e negam, falam eles não existem mais. Se existiram na época da Bíblia, como diz, hoje não existe mais, não faz mais sentido, é outro tempo, os dons espirituais não existem. Existem aqueles que negam os dons espirituais. Existem aqueles que são indiferentes. Então tem os que negam e tem o segundo que são indiferentes, que é, olha, se existe, não faz a menor diferença. Se existe dom espiritual, não faz diferença nenhuma para a igreja, não faz diferença nenhuma para a minha vida. Então, existe também essa segunda opção, que são aqueles que negam. Existe a terceira, que são aqueles que vivem os dons espirituais. São aqueles que acreditam e vivem. São os que creem no que as Escrituras dizem e aplicam ela.
Então existem os que vivem os dons espirituais. E o quarto são aqueles fantasiosos, que quando o assunto é dons espirituais, as pessoas atribuem manifestações que Deus nunca deu. Atribui dons a respeito do dia a dia que a Bíblia não deu, a Bíblia não fala. Atribui manifestações sobrenaturais no qual a Bíblia não descreve. Então nós precisamos, a respeito dos dons, e nós vamos continuar o texto, mas eu quero dizer claramente para você, a respeito dos dons espirituais, Paulo vai nos ensinar e nós precisamos aprender que nós precisamos viver o sobrenatural de Deus e o natural de Deus. Você precisa aprender a viver o sobrenatural e o natural de Deus, porque se a sua visão a respeito dos dons ela estiver errada, você vai começar a fantasiar ou negar, e você vai às vezes fantasiar o dom espiritual e querer muito a manifestação, e você esquece que a Bíblia, a maior parte do Evangelho é para dizer, nos ensinar como nós vivemos de forma natural. Então nós vivemos de forma natural, e quando há a manifestação, esse dom do Espírito vem em nós, nós aprendemos a viver o sobrenatural de forma natural. Vamos seguir o texto que Paulo vai continuar nos ensinando a respeito disso. No versículo 2, Paulo diz assim: vocês sabem que quando vocês eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos, levados para ídolos mudos. E aí no versículo 3 ele continua falando assim: por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Irmãos, percebe que Paulo no primeiro versículo ele já nos chama atenção, ele fala: irmãos, prestem atenção, não errem nesse assunto. Por quê? Porque vocês sabem que quando vocês eram pagãos, quando vocês não tinham entendimento do Evangelho, quando o Espírito Santo, quando o carismata de Deus, quando o carisma não tinha chegado a vocês, o Espírito de Deus, vocês eram ignorantes. Por quê? Porque vocês acreditavam em ídolos. E ídolos, eles são mudos. Vocês acreditam em algo que era construído pela própria mão. Então vocês precisam parar de ser ignorantes e entender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais não são construídas por vocês, não são construídas por mãos humanas alguma. E aí ele continua, e no versículo 4 ele diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo e em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Paulo começa a dizer e nos ensinar que, diferente dos ídolos que nós construímos e das adorações falsas que nós projetamos para nós, o dom de Deus, há diferentes tipos de dons de Deus, ele é graça. Por isso que vai dizer que ele é dom de Deus. Há diferentes tipos de dons, e dons é chariz, é dom de Deus, é graça de Deus. Esse dom, ele é uma graça que é concedida a você. Então Paulo já começa a dizer isso de forma clara, no sentido lógico da palavra, é dom de Deus. Vocês receberam, vocês não fizeram nada para merecer. E logo, se é dom de Deus, é impossível, ninguém tem a capacidade de atribuir para si dom algum. Por definição clara da palavra do que é os dons do Espírito Santo, é dom, é dado, é graça de Deus, que é derramado na minha e na sua vida. Então, se é derramado na minha e na sua vida, pelo Espírito Santo de Deus, eu sou incapaz de atribuir para mim dom algum, porque esse dom não parte de mim mesmo, ele parte de Deus. E se ele parte de Deus, e se ele é um dom de Deus, ele é para serviço,
Esse dom, ele é para diaconia, ele é para servir a comunidade. Não existe um dom que é dado do Espírito Santo que você vai entrar no seu quarto, fechar a porta e dizer: glória a Deus, recebi um dom de Deus. É um dom que vem de Deus para serviço próprio. Ele é para serviço da comunidade. Por isso que ele fala que há diferentes tipos de dons, porque o Espírito é o mesmo. Há diferentes formas, mas quem está distribuindo e discernindo e derramando isso nas nossas vidas é o mesmo Espírito. Então ele já começa dizendo o seguinte: há diferenças, mas essas diferenças elas estão num fio condutor, porque quem está conduzindo e concedendo é o mesmo Deus. Por isso não vai existir bagunça, não vai existir desordem. Mas isso Paulo vai ensinar para a gente um pouco para frente. Vamos continuar o texto. Lá no versículo 8 ele diz assim: pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro a fé, pelos mesmos Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, o outro o poder de operar milagre, a outro a profecia, o outro o discernimento de espíritos, a outro a variedade de línguas, e ainda a outros a interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito. Aqui do versículo 8 até o 10, Paulo ele faz uma descrição a respeito dos dons. Uns têm esse dom, outros têm esse. Nós podíamos entrar especificamente nesses dons e o que eles representam, o que eles são para a nossa vida, mas esse assunto daria uma outra mensagem. Então nós precisamos seguir a respeito do que Paulo quer nos ensinar de forma geral a respeito dos dons. Por isso que daí no versículo 11, Paulo deixa bem claro para nós assim: todas as coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito, e eles a distribui individualmente a cada um como quer. Irmãos, Deus olha para nós de forma individual. Deus olha para você no íntimo do seu ser, quem você é. E aí ele derrama o dom do Espírito. Mas o fato dele derramar para nós de forma individual significa que ele está olhando para nós individualmente para um bem coletivo. Ele está olhando para nós de forma pessoal, mas comunitária ao mesmo tempo. E algo muito importante que ele deixa para nós aqui é que o Espírito dá como ele quer. Nós sabemos que o Espírito é uma pessoa, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, não é uma coisa. Por isso que Paulo diz, ele a distribuir, dizendo exatamente que a pessoa do Espírito Santo vai distribuir como ele quer. Por isso que se quem distribui como quer e quem produz, quem opera, isso é o Espírito Santo, nós não podemos ficar achando que nós escolhemos. Porque quem quer os dons e quem distribui aqui nas Escrituras Sagradas é o próprio Espírito Santo de Deus. E aqui é uma diferença, porque ele distribui como ele quer individualmente, mas o fato do Espírito Santo estar distribuindo de forma diferente e dinâmica não significa que está havendo desordem. Não significa que está havendo desunião. Porque hoje para nós, quando nós falamos, nós queremos tudo exatamente do nosso jeito, do nosso gosto. Mas não é assim que o Espírito Santo de Deus trabalha, irmãos. O Espírito Santo de Deus derrama conforme ele quer diferentes dons. E quando ele derrama esses diferentes dons, ele vai distribuir a cada um conforme ele quer, de forma plural. Mas o plural não é desordem. Não é desunião. O fato de haver vários não significa que está cada um trabalhando por si, porque quem está conduzindo e derramando isso é o Espírito Santo. Então, irmãos, a respeito dos dons espirituais, você precisa lembrar, à luz do que Paulo fala para nós nesse texto aqui. Primeiro,
não seja ignorante. Não seja levado como um vento para lá e para cá. Lembre que você precisa ter uma visão sadia, madura, que o Espírito Santo de Deus vai derramar. Não seja ignorante. Não queira aplicar os dons espirituais como você bem quer e como você ouve por aí. Aquilo que a Bíblia diz. Não seja ignorante. Presta atenção nesse assunto. E lembre-se que quem distribui como quer, de forma organizada, de forma harmônica, é o Espírito Santo de Deus. Então, se o Espírito Santo de Deus derrama para nós, nós precisamos acreditar e viver de forma sadia. Só que, quando nós olhamos para o texto, nós vemos Paulo está falando isso por quê? Por que Paulo está ensinando isso e demonstrando para nós que há um mesmo Espírito que distribui vários dons de forma orgânica, mas de forma diversa, de forma diferente? Por que Paulo está tendo que ensinar isso para essa igreja? Porque provavelmente há uma vaidade a respeito de quem tem um dom X ou Y. Por isso Paulo deixa claro, até aqui no versículo 11, e a partir do versículo 12 agora, ele vai nos dizer que existe em Cristo Jesus a unidade na diversidade. A partir do versículo 12, Paulo vai começar a mostrar para nós que nós precisamos viver uma unidade na diversidade. Por quê, irmãos? O fato é, nós somos diferentes. E por isso Paulo vai dizer que nós somos diferentes, mas que nós fazemos parte de um todo. E por isso ele começa a descrever no texto um corpo. Acompanha lá no versículo 12, ele diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado beber de um único Espírito. Nós somos vários membros, mas nós fazemos parte do mesmo corpo. Que corpo? O corpo de Cristo Jesus. O mesmo Espírito Santo que habita no grego, habita no judeu. O mesmo Espírito Santo que habita no descendente alemão, habita no descendente latino, no africano. É o mesmo Espírito. E todos nós fazemos parte de um só corpo, por isso ele vai continuar dizendo para nós que existe, e nós precisamos entender essa diversidade. E aí no versículo 14, Paulo fala assim: o corpo não é feito de um membro só, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertence ao corpo? Nem por isso deixo de fazer parte do corpo? E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertence ao corpo? Ninguém por si só deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Irmãos, você não é membro sozinho. Você não é corpo sozinho. Você é um membro. Mas um membro sozinho, isolado, não forma um corpo. Eu sei, nós estamos passando um tempo difícil, um tempo no qual nós estamos cada vez mais dentro das nossas casas, e cada vez mais, quando nós achamos que isso vai passar, vem mais uma pressão. Nós aqui em Vitimarsum somos privilegiados, mas pessoas em São Paulo, em Curitiba, essas pessoas estão tendo às vezes que ficar dentro de um apartamento, fechadas. E ali nós começamos a nos questionar no isolamento se será que a gente precisa mesmo estar lá, aquele negócio, nos domingos, nos sábados, durante a semana, reunidos com as outras pessoas? Será que eu não posso aqui, da minha casa, assistir um culto online e está tudo bem? Não está tudo bem, irmãos. Porque um membro sozinho não forma um corpo. Uma mão sozinha é apenas uma mão fora do corpo.
Um pé sozinho é apenas um pé fora do corpo. Ele precisa estar conectado para fazer parte de um corpo. E aqui Paulo ensina algo que para nós extraordinário, que nós não devemos ficar nos comparando. Porque nós precisamos lembrar que o Espírito Santo dá para nós os dons conforme Ele quer. É Ele que diz quem nós somos. É o Espírito Santo que Deus diz se você é mão, olho, orelha, boca, ouvido. É o Espírito Santo. E nós não temos que ficar olhando e dizendo, porque eu não sou mão, então eu não posso. Falando em outras palavras, porque eu não tenho determinados dons, porque eu não sou como fulano ou ciclano, então eu não faço parte daquele negócio. Eu não devo fazer parte porque eu não sei cantar, eu não sei tocar piano, todo mundo sabe tocar piano, então eu não faço parte. Não, porque quem construiu esse corpo não foi você e nem eu. Quem deu para você esses dons, essas habilidades, foi o próprio Espírito Santo de Deus. Portanto, você não pode olhar para os outros membros e porque você não se acha igual a eles, querer se excluir do corpo. Porque se você se exclui do corpo, o corpo está deficiente. Por isso que daí, a partir do versículo 21, do 14 ao 20, ele vai dizer para nós o cuidado que nós temos que ter para não ficar nos comparando com os outros membros e nos menosprezando por causa disso. Nós mesmos olhando e querendo nos retirar. Porque foi Cristo que te colocou nesse corpo e você faz parte de um todo. E aí, a partir do versículo 21, ele vai dizer que nós não podemos ficar olhando para as partes do corpo e dizendo que aquele membro não tem utilidade. Acompanhe aí, a partir do versículo 21 diz assim: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais frágeis, que parecem mais fracos, são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos como especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que nós são decorosos não precisamos ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando a maior honra aos membros que dela tinham falta. Assim, que não haja divisões no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é um membro desse corpo. Irmãos, não cabe a mim e a você ficar olhando para os membros e dizer, eu não preciso daquele membro. Primeiro porque a Bíblia vai nos descrever, e Paulo usa essa linguagem que nós fazemos parte do corpo, em Efésios, em outras cartas dele, e ele sempre vai dizer que o cabeça é Cristo. Então, uma mão não pode olhar para outra mão e dizer assim, aquele dedo não deveria estar ali. Não cabe a mim e a você ficar olhando para os membros e dizendo que aqueles não deveriam fazer parte, que eles são inúteis, que eles não precisam. Por eles não ter a função que nós gostaríamos que eles tivessem e dizer, não precisa. Não precisa. Um fio de cabelo, o que é um fio de cabelo? Não cabe a você dizer, porque quem colocou esse membro no corpo de Cristo foi o próprio Espírito Santo de Deus e não você. E uma vez que existe um cabelo faltando, o corpo está frágil. O corpo está deficiente porque foi arrancado aquilo que o Espírito Santo colocou. Então nós precisamos tomar cuidado, que não cabe a nós dizer os membros que devem estar, os membros que não devem estar. Mas nós também precisamos lembrar que isso não significa que nós não devemos cuidar um dos outros. Quando você machuca o pé, você usa a mão para tratar. Você usa os seus olhos para tratar, a sua boca, o seu nariz. Nós usamos os outros membros para cuidar daquele que ficou deficiente, daquele que foi machucado, daquele que ficou frágil naquela situação. Então, por não caber a você, não significa que o Espírito Santo não vai usar um membro para cuidar e tratar o outro.
Ele vai nos usar e Ele vai te usar. Então saiba que se você estiver doente, o Espírito Santo vai usar outros membros para cuidar de você. E você vai precisar aceitar isso. Existem membros do nosso corpo que a gente nem vê. E se nós formos parar para pensar, o nosso coração, uma coisa cheia de sangue, lá dentro, mas ele precisa, para funcionar, ter as veias, as artérias conectadas a ele. Precisa ter a caixa aqui com ossos protegendo ele. E depois vem uma camada de músculo e pele para proteger. E está lá, frágil. Mas se ele não pulsar, o corpo cai. Membros que às vezes nós achamos que são mais frágeis, são às vezes os mais vitais. E que vão necessitar de mais cuidado mesmo. Mas não significa que eles não são vitais no nosso dia a dia, na nossa prática de comunidade. E aí, irmãos, Paulo depois lista, a partir do versículo 27, outros dons, né, que nós devemos buscar, que Deus concede à igreja. E aí, a partir do versículo 31, lá no último versículo, ele diz assim: entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Irmãos, nós ouvimos aqui Paulo dizendo que nós precisamos tomar cuidado com os dons espirituais, que nós precisamos ter uma visão correta e adequada, sabendo quem dá, sabendo que não cabe a nós dizer que dom que o Espírito Santo tem que dar, como se o Espírito Santo necessitasse da nossa informação para ele entender o que o corpo dele precisa. Mas nós também não devemos ser céticos e dizer que nós não queremos esse tipo de dom, que esse dom não presta, não é você que decide isso. Tenha uma visão saudável a respeito disso. Viva o sobrenatural e o natural de Deus, aprenda a viver isso de forma correta, porque Cristo quer, através dos dons que Ele concede a cada um de nós, nos mostrar que nessa diversidade de dons e de pessoas precisa existir uma unidade, e essa unidade ela é possível. Então, nós somos diferentes, nós temos formatos diferentes, os membros do seu corpo há formatos diferentes, há funções diferentes, mas eles formam um todo. Então, saiba que aqueles que você acha às vezes que são os mais diferentes são aqueles que Deus quer como vitais dentro do corpo de Cristo. Então, saiba que você não vai ser um membro sozinho, você não está fazendo parte do corpo. E uma vez que um membro para de funcionar, o corpo está com um defeito, há um problema nesse corpo. Então, apesar de todo esse isolamento, saiba que você faz parte de um corpo de Cristo e que você deve continuar exercendo a sua função de membro desse corpo. Se você é mão, a sua função continua. Se você é olho, você continua, a sua função continua. Não pare. E continue buscando os dons. Continue buscando os dons, porque o Espírito Santo quer que a gente busque, que a gente deseje ardentemente pelos dons, sabendo que quem vai dar, que nós não vamos conquistá-los, mas o Espírito Santo vai derramar, e a nossa função deve ser de continuar buscando e almejando. Essa diversidade, existe uma razão. Viva essa diversidade no corpo de Cristo. Apesar dos apesares, Cristo quer que nós vivamos em unidade. Que você lembre que você precisa disso e que uma vez que você não faz isso, você não está prejudicando só a si mesmo, mas todo um corpo. Cristo colocou você no corpo com um objetivo. Você precisa descobrir e cumprir a sua função. Que Deus possa te abençoar e mostrar quais são as suas funções, os seus dons, para que você possa servir a comunidade de Cristo da forma que Ele quer que você sirva. E que você se dedique, que você busque com dedicação esses dons. E aí ele termina e começa no capítulo que nós vamos ver seguinte, que ele vai passar para a gente um caminho ainda melhor, que é o caminho do amor. A diversidade é difícil, mas o Espírito Santo opera em nós tudo.
E se nós tivermos o amor de Deus, o amor por Cristo Jesus em nossos corações, nós vamos viver o extraordinário de Deus e o natural um com os outros, nessa diversidade em unidade, para que a Igreja de Cristo continue triunfando sobre tudo e todos, independente do tempo que a gente viva. Amém? Senhor Jesus, obrigado porque a Tua palavra é rica. Que a Tua palavra possa fazer morada aos nossos corações. Que a Tua palavra possa, Deus, penetrar o fundo do nosso entendimento e que a gente possa, Senhor, compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Que, acima de tudo, o nosso desejo, Senhor, seja de sermos conduzidos pelo Teu Santo Espírito. Que o Senhor derrame em nós e que nós possamos, Deus, aprender a viver aquilo que é sobrenatural, que não parte de nós, que é dom do Senhor, que é graça do Senhor. E que, acima de tudo, esse dom nos ensine a viver o natural numa diversidade de dons, numa diversidade de pessoas e cultura, porque é essa unidade que o Senhor quer de nós. Nós Te agradecemos por esse privilégio e pedimos que o Senhor continue conosco no santo nome de Jesus. Amém. Que Deus Te abençoe e até uma próxima. Os avisos para essa semana, nós recebemos um comunicado da AMB que vai fazer outra sopa. Essa para o dia 5 de julho. E eles estão pedindo que as pessoas então se manifestem e avisem se vão querer a sopa. Eles vão fazer delivery, vão entregar naquele mesmo dia a partir das 11h30. Então, para o dia 5 não precisamos fazer o almoço, podemos conseguir o almoço e ajudar assim a AMB. Outro aviso, ele tem a ver com o domingo que vem. No domingo que vem, como já fizemos nos últimos, nós vamos ter o culto drive-in no pátio da cooperativa, às 10 horas. Todos são muito bem-vindos e pedimos que cada um traga 1 quilo de alimentos para assim podermos ajudar a outros também, tá? Esses seriam os avisos para hoje. Desejamos que Deus abençoe muito a sua semana, que Ele te proteja e te guarde. Amém.